Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Trago para vocês aqui uma receitinha que eu vou fazer hoje de sobremesa para o Dia dos Pais. Você já deve estar imaginando aí, né, pelo biscoitinho, que é pavê. Vou fazer um pavê de negresco com chocolate e ganache por cima. 40% cacau meio amargo, eu amo, que quebra um pouco do doce. Então fiquem aí, aguardem para os próximos capítulos que eu vou passar aqui para vocês, né, como eu faço. E no final eu deixo a receitinha aí na descrição do vídeo, tá? Para vocês verem como é fácil também fazer essa receita, não tem nada de complicação, tá bom? Aguardem e venham comigo conferir. Então, pessoal, voltei aqui, já tá aqui dentro o leite condensado, uma caixa, um creme de leite. Como eu vou botar os farelos de biscoito, que eu peguei um biscoitinho, né, basicamente, desse aqui, ó, inteiro, vou botar os farelos somente em cima da finalização do ganache. Então, eu tirei os recheios e já botei aqui dentro, tá? Só vou dar uma dica para vocês que eu boto 200 ml de leite e 2 colheres de maisena. Só que, para não misturar aqui, para não criar bolinha, o que eu faço? Eu bato no copo bastante a maisena para diluir, para não gerar aquelas bolinhas, porque eu particularmente não gosto, entendeu? E a maisena é onde dá o ponto do pavê, tá? Para ele ficar bem cremosinho e nada de muito aguado, nada disso, tá? Então fiquem aí que eu vou mostrar vocês no fogo, tá? Aguardem. Então, pessoal, já está no fogo, tá? Vocês devem estar se perguntando cadê o óleo. Tá aqui, tá bom? Eu só coloco no final quando ele já tem o ponto. Aí eu vou jogar, vou misturar, pra ele ficar aquele biscoitinho maravilhoso pra quem sabe e gosta, né? Que fica, tá bom? Então fiquem aí que eu vou esperar dar ponto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E quando for a hora de jogar o biscoito, eu mostro pra vocês, tá bom? Voltando aqui, pessoal, olha, já está começando a dar ponto, tá? Ó, a cremosidade dele. Já tá começando a dar ponto, tá? Pra vocês verem aí, ó. O ponto é bem rapidinho, tá? Eu fico de olho pra não queimar o fundo, tá bom? Aí quando eu finalizar aqui o ponto, eu jogo o biscoitinho. Aí eu misturo e ele vai dar o gosto do Oreo. Esse é o segredo. O meu, né? Cada um faz de acordo com o que acha melhor, tá? Tem gente que faz pavê com ovo, né? E assim por diante. O meu é desse jeito, tá bom? Olha, o ponto dele é basicamente, é porque tá com a fumaça, ó, igual mesmo um pouquinho do brigadeiro, ó. Tá saindo um pouquinho, ó. Esse já é o ponto dele, tá? Ó, já tá saindo do fundo da panela, é porque já está no ponto, tá bom? Agora eu vou desligar o fogo e vou jogar o biscoito, tá? Esperem aí. Creme finalizado, vou jogar o biscoito logo, tá? Porque eu gosto de jogar ele agora pra ele dar já um gostinho do Oreo, tá? Não espero esfriar, não. Eu já misturo ele aqui, ó. Eu vou misturar ele. Eu só tô eu hoje aqui, tô sem ajudante. Ó, vou misturar ele, tá? Aí já começa a dar aquele aspecto do Oreo. Entendeu? Aí os biscoitos vão ficando molinho, né? Mas o gosto fica gostinho de Oreo. Vocês vão ver. Uma delícia. Os feedback aí da minha irmã, ela vai ver e vai falar pra vocês como ficou, que ela ama isso daqui, tá? Creme de Oreo. Basicamente é Dia dos Pais, mas as sobremesas são pra gente. Viu? Já deu já uma cor já, ó, de Oreo. Que delícia, né? Então fiquem agora, eu vou fazer o segundo recheio, que é o recheio de chocolate, tá? Vou fazer de Nescau mesmo, porque eu tô sem 50% de chocolate em pó. Então eu vou fazer com Nescau mesmo, mas aí se a pessoa tiver basicamente 50%, é até bom que não gasta tanto Nescau, tá? E o gostinho fica também um pouquinho melhor. E o ponto também, uma dica, de acordo com o leite condensado, tá? Se ele for um pouco de baixa qualidade, ele demora mais de dar o ponto e pode dar um risco de queimar o fundo e você ficar com gostinho de queimado. Então também equivale muito a marca do leite condensado. Seja ela a melhor, fica melhor o pavê, entendeu? O gostinho fica melhor. E fica mais fácil de dar o ponto e o ponto fica mais rápido, tá bom? Fiquem aí, aguardem pra ver o segundo recheio. Ó, voltei. Segundo recheio, tá? É a mesma base, tá? Fazer aquele mesmo esquema com a maisena, né? E o leite, bater antes de colocar. Eu botei de acordo aqui, não tive a quantidade de colher de Nescau. Eu costumo misturar enquanto ele fica assim, ó. Né? Bem pretinho, ó. Então, eu vou jogando, enquanto ele não ficar assim, eu não paro de jogar. Então, não tem a quantidade correta de colheres que são adicionadas aqui. Aí vai de acordo com vocês aí, tá bom? Aí, eu vou esperar ele dar o ponto pra gente montar o pavê e eu venho trazer pra vocês aqui como é a forma de montar, que eu monto o pavê, tá bom? Fiquem aí. E aí, pessoal, ó, tá até com brilho, tá? Não é só 50% que dá brilho, não, ó. Ponto é a mesma coisa, soltou da panela, pode desligar, tá? Ele não vai ficar igual um brigadeiro, porque a intenção não é ficar dura, ele tem que ficar cremosa, porque é um pavê, tá? Então tá aqui os dois recheios, e agora vamos pro biscoito, montar no tabuleiro, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Vou botar um pouquinho aqui, tá? Pra não ficar o biscoito puro embaixo.
Vou botar a primeira camada de chocolate. Não tem graça, né? E outra coisa, se quiser também um chocolate, você pode botar uma barra de chocolate, também fica gostoso, tá? Eu não botei, mas pode colocar, às vezes eu coloco, tá? Mas hoje, dessa vez, eu não botei, tá bom? Mas aí sempre no finalzinho, deixou ele, deu ponto, no finalzinho joga a barra de chocolate, vai derreter, mistura, vai ficar também um sabor maravilhoso, tá? Então, ó, vou pegar aqui agora o biscoito, vou colocando, tá? Eu não molho, porque o creme, como ele já está quente, ele automaticamente, ele já vai amolecer um pouco o biscoito. Se eu molhar, igual eu fazia antigamente, o biscoito fica muito molhado. Eu não gosto, tá? Mas aí é gosto de cada um. Eu faço desse jeito, tá bom? Então, assim, pode ser biscoito de chocolate, tá? Se quisesse também, poderia botar o óleo, tá? É muito de acordo de gosto, tá bom? Mas molhar o biscoito, eu não molho. Eu boto ele direto porque ele fica mais firmezinho e, de qualquer forma, ele não vai ficar tão duro, tá? Ele vai amolecer porque o próprio recheio dá uma amolecida no biscoito. Então, não se preocupe em computar isso, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Aí tem uns buraquinhos aí que fica, a gente vai completando. Né, que eu não gosto de deixar nada assim, ó. Fora. Aqui vai o biscoito, tá? É uma maravilha. Agora a gente vai com o segundo recheio, tá bom? Eu vou botar logo ele todo, porque ele vai ficar no meio. Eu vou finalizar com o de chocolate, tá bom? Então eu vou já botar o recheio todo aqui. Basicamente 2 camadinhas que eu vou fazer. Se for mais camada, vocês aumentam somente os ingredientes que eu vou botar. Não tem nada de diferente. Em vez de ser um leite condensado, um creme de leite, vocês vão botar 2 leites condensados, se for uma família maior, 2 cremes de leite, né? Já não vai ser mais 200 ml de leite, vai ser basicamente 400 ml de leite com 4 colheres de maisena, entendeu? Então, vai de acordo, conforme vocês, é só dobrar a receita, se vocês quiserem, né, aumentar a receita, que às vezes a família é grande, né, e talvez um tabuleiro desse não dá. Mas como hoje, né, no Dia dos Pais, não é grande, só vai ser mesmo pra nossa família, então tá tranquilo pra gente. A gente briga entre si aqui nesse pavê, entendeu? Então vamos lá. Finalizei aqui, ó, botei todo o recheio do óleo. Agora eu vou finalizar com a última camada de biscoito, para eu vir com a finalização do último do chocolate. Eu basicamente gasto 2 biscoitos, tá? Eu comprei um só de encargo de consciência, se não der, que tem tempo que eu não faço pavê, tá? Então, basicamente, eu acredito que, pelo que eu tô vendo aqui, vai sobrar um biscoito. Mas aí, resolvemos comer ele com Nescau e iogurte, fica pra aí. Tá, vou abrir o segundo. Pessoal, sobrou ainda um pouquinho de biscoito, tá? E, ó, um inteiro, tá? Então, basicamente, um biscoito inteiro e basicamente metade de um biscoito, tá bom? Vou deixar até aqui. Lucas que vai amar essa sobra de biscoito. E vamos para a finalização do chocolate, tá? Que aí, em cima desse chocolate eu vou jogar o ganache, para finalizar com os farelos de biscoito. Então, o óleo ficou na parte do meio, tá? Sempre quando é um recheio mais especial, tem bolo de aniversário, eu particularmente gosto muito de manter o recheio que é especial, seja ele Nutella. Agora tem até um novo creme aí bom pra caramba, que é o Bueno. Eu tô até doida pra comprar pra experimentar, né? Quem sabe aí, vai ter uns vídeos novos aí de culinária, eu compro. Mas sempre quando é um recheio mais específico, eu sempre gosto de manter ele no meio. Seja ele no pavê, seja ele bolo de aniversário, tá? Se for de morango, vai manter no meio. Então esse é o meu acordo, tá? Aí vai de cada um. Se quisesse finalizar com óleo, também podia, tá bom? Esse daqui é a minha montagem. Deu direitinho. O que eu vou fazer agora? A parte do ganache. Tá bom? Aí fiquem aí que eu vou dar uma pausa pra fazer o ganache, que vocês sabem, né? Eu vou derreter o chocolate e vou botar o creme de leite, que é um creme de leite pra essa barra de chocolate que está aqui. Tá bom? Exatamente isso daqui. Vocês sabem como funciona. Quando tiver prontinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E aí, pessoal, como o ganache ficou um pouquinho meio ralinho, vou botar um pouco de Nutella, que tem aqui ainda. Tá? Uma colher que eu vou botar. A gente faz umas misturas aqui doida. E eu vou também misturar um pouquinho de Kit Kat. Como ainda tem aqui um pouco, né? O Lucas não acabou com tudo. Aí eu vou botar uma colher aqui também. Como tem uns biscoitinhos, fica gostoso. Tá vendo, meu filho? Tudo que mistura com chocolate não tem como não ficar gostoso, né? A gente dá uma misturada aqui, ó.
com certeza vai ficar top. Nutella com um pouquinho de Kit Kat. Não tem como dizer que não vai ficar bom, né? Aí, o que a gente vai fazer? Jogar agora em cima do pavê, tá? Jogar aqui em cima. Esse ganache. E pra finalizar, né? Vocês estão vendo aí, pra finalizar, eu vou jogar os farelinhos de biscoito, tá? Ó. Né? Como ele é óleo, não tem como deixar de não jogar esses farelinhos de biscoito. Dá até água na boca, né, gente? Mas não é tão caro, tá? Fazer, tá bom? Então, dá pra fazer tranquilamente. Eu só coloquei Nutella e o Kit Kat porque é o que tem aqui. Mas também se não tivesse, é sem, tá? Não tem problema, não. Vai de acordo com o que você às vezes tem em casa, tá? Uma sobremesazinha eu vou fazer pra comer um docinho, tá bom? Eu fiz basicamente de óleos. Você pode fazer às vezes de baunilha, entendeu? Um cremezinho branco, né? Botar um chocolate branco com chocolate preto, de acordo com o gosto de vocês, tá bom? Então, finalizei aqui, tá? O pavê, ó. Tá maravilhoso. Só a cara dele tá maravilhosa, ó. Só pra vocês verem. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, tá? Esse é o nosso pavê. Vai vir bastante coisas aí, novidades que eu tô querendo fazer. Mas vou ficar em silêncio para as próximas novidades, tá bom? Fechamos por aqui. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até breve. Fui!